Caros companheiros e companheiras, meu nome é Val Carvalho e inicio hoje uma análise semanal sobre conjuntura a partir do olhar de um militante de esquerda. Hoje gostaria de destacar essa aparente perplexidade da esquerda e do campo democrático em geral sobre essa força do Bolsonaro na presidência. Aparentemente nada pega contra ele. Ele recentemente vinha tentando dar um autogolpe. Depois da prisão do Queiroz, esse autogolpe se tornou impossível. Por quê? Porque as Forças Armadas viu que ele tinha uma relação notória com as milícias. Isso aí ela não pode admitir, pelo menos abertamente, né? E por outro lado, também esse autogolpe, ele não tinha utilidade para a classe dominante que se uniu em torno do impeachment da Dilma. Por quê? Porque o principal motivo do impeachment era retomar uma política econômica neoliberal, e isso estava sendo feito. O Congresso apoiava todas as medidas e propostas do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Tá? O problema era a forma de governar de Bolsonaro, uma forma neofascista, personalista, que desrespeita minimamente as regras democráticas, entendeu? E a Constituição, que ele provocava o tempo todo exatamente desse autogolpe de cunho pessoal. Ele queria implantar uma ditadura pessoal e fascista. Isso, nem as Forças Armadas admitem isso. Nem na época da ditadura militar, os generais permitiam que um deles se tornasse presidente o tempo todo. Eles criaram lá uma alternância de poder entre eles. Portanto, não existe isso de ditadura pessoal no Brasil. A última foi Getúlio Vargas, que está longe de ser Bolsonaro está longe de ser um Getúlio Vargas. Então, essa questão que é importante notar. Quer dizer, o autogolpe se esvaziou. E ele ficou um período de muda, calado, e essa burguesia liberal, comandada pela Globo, Fernando Henrique Cardoso, Folha de São Paulo e também Dória, e que se articula em torno da candidatura menos o Dória, mas a Globo, do Moro, né, para a presidência, em nome da Lava Jato, em nome do combate à corrupção, uma falsidade completa. Pois bem, essa burguesia liberal que vinha enfrentando a tentativa de autogolpe de Bolsonaro, defendendo uma chamada frente ampla, e até falando de impeachment, né? Essa burguesia recuou diante do recuo do Bolsonaro também, e passou a defender a política da tolerância, que para ela realmente prefere um Bolsonaro quieto, né, sob controle, esperando a sucessão em 22, do que encarar uma aventura política que seria o impeachment, com a possibilidade de ampliar e permitir o avanço das forças de esquerda e do Lula, que é um verdadeiro fantasma para esses setores reacionários da burguesia. Então, essa situação do autogolpe foi empurrá-lo. E o Bolsonaro, depois desse período, inclusive constatando que o auxílio emergencial de R$600 aprovado pelo Congresso lhe permitiu aumentar o apoio na área popular, que ele vinha perdendo da classe média, então coube a ele pensar numa mudança de forma política. Isso foi importante, porque a gente subestimou o Bolsonaro nesse ponto, achava que ele era um samba de uma nota só, que ele só queria dar um autogolpe, implantar o fascismo, quando na realidade ele buscou formas alternativas. E esse caso é uma forma alternativa, né, que ele viu e sentiu na melhoria das pesquisas eleitorais, do apoio popular, e com isso ele está propondo, através do Guedes, a continuidade do auxílio emergencial sob a forma da Renda Brasil, num valor pela metade, um pouco abaixo, mas que seja acima da Bolsa Família. Ele quer se diferenciar do Lula, ele quer ter a sua Bolsa Família, né? Então, mas é importante aqui um parêntese, porque a Bolsa Família do Lula é o primeiro passo de toda a política estrutural de inclusão social, que começava com o combate à fome, com a inclusão educacional, com a geração de emprego em massa, entendeu? E chegava até a política de inclusão na universidade, através da política de cotas, dos pretos, pobres e indígenas, né? Então, era uma política que garantia a ascensão social da classe E para D, D para C, e só não chegou a C para B porque fomos interrompidos pelo golpe. Porque com a formação de novas camadas populares pelas universidades, nós estávamos preparando já uma mão de obra, uma força de trabalho mais qualificada para um emprego mais qualificado, que daria a condição de chegar na classe B, né? Isso foi interrompido pelo golpe. O processo Bolsonaro é o contrário. É da B para C, da C para D, D para E, e aí ele cria um colchão, né, que é uma esmola dos
200 e poucos reais, 250, digamos assim, para que o cara não morra de fome. Mas acima dessa esmola não tem nada, terra arrasada. É trabalho precarizado, é setor formal inchado, é falta de emprego qualificado, falta de carteira assinada, o trabalhista já foi por ralo. Quer dizer, não tem nada. O objetivo é privatizar a saúde, é privatizar a educação, é excluir todo mundo desse setor. Então, fica só esse colchão para o cara não morrer de fome. Entendeu? Esse é o sistema que ele quer criar. Que sociedade se sustenta desse modo? Não tem perspectiva histórica. Nenhuma. É uma desigualdade social profunda, quase escravista. Entendeu? Então, esse é o quadro que, se não tem uma perspectiva, uma sustentabilidade a longo prazo, também é possível que ele mantenha isso a nível do crescimento do seu apoio eleitoral, visando garantir, obviamente, 2022. É com essa renda Brasil, essa renda bolsonarista mínima, que ele quer disputar com Lula, porque ele sabe que Lula é o principal adversário dele, o principal inimigo dele, é o que conta. Então, ele está disputando aqui no Sudeste, que já tem uma base muito forte na área popular, e está tentando entrar também na base popular do Nordeste, que é aí onde o Lula é mais forte. Então, se ele conseguir isso tudo, ele realmente fica forte para enfrentar Lula em 2022. Ou Lula diretamente, ou o candidato apoiado pelo Lula. Então, vamos supor um Haddad, né? Como foi em 2018. Então, esse é o quadro geral que nós temos aí dos interesses de Bolsonaro, tá? E que a burguesia liberal ela tenta desesperadamente contrapor com o Moro. Mas o próprio Bolsonaro está destruindo, desestabilizando, melhor dizendo, a candidatura do Moro, que é até fácil de estabilizar tendo o governo na mão, o PGR, né? É só começar a mostrar o que foi de fato o Lava Jato, né? E aí, se o Supremo Tribunal Federal, de fato, aprovar a suspeição de Moro e liberar o Lula, a candidatura do Moro ficará seriamente atingida, ferida, né? Não é à toa que tem vários jornalistas já, intérpretes políticos, já falando que a Globo está começando a mudar a política em relação a Lula, né? Porque sabe que se Bolsonaro for reeleito, ele vai caçar a licença da Globo, né? Então é preferível nesse caso até ter um Lula na presidência, alguém do PT, que respeita, tá, a liberdade de imprensa, do que um Bolsonaro que a tem como principal inimigo. A perspectiva nossa da esquerda é de ir lá denunciar o genocídio, fazer esse trabalho que nós já estamos fazendo, que é um trabalho de solidariedade, onde não chega ajuda oficial. Isso é um trabalho que está sendo feito muito bem pelo MST e também pelo MTST em São Paulo, né? E por todos os partidos de esquerda, inclusive o PT, seus diretórios, jornais, seus núcleos de base, entendeu? Nós estamos fazendo isso, né? Eu participo de um núcleo coletivo da Lapa, que participa abertamente desse trabalho, ajudando financeiramente, apoiando politicamente o trabalho do Favelação, que é um movimento de comunidade do Rio de Janeiro, e também lá um movimento de solidariedade lá em Niterói, do Morro da Providência, né? Liderado pelo Marco Rodrigo. Tá? Então, esse é o nosso trabalho, é um exemplo do que o núcleo pode fazer, né? Imagine centenas e milhares de núcleos do petistas pelo Brasil afora, junto com o MST. Então, com isso, a gente está reconquistando a confiança da base popular da esquerda, no PT, a partir do nosso exemplo, desse trabalho de solidariedade. Tá? Essa é uma coisa muito importante, porque a principal medição de força que nós temos pela frente é o teste das eleições municipais, que estão feitas ainda nas condições de pandemia, portanto, situação muito difícil, imprevisível, né? Mas é o momento da gente enfrentar, tá? E procurar derrotar o máximo de estados, municípios possível, os candidatos do Bolsonaro, os candidatos que ele apoia ou que apoiam o Bolsonaro, né? Então nós temos que fazer isso com muita força para poder medir a condição de nossa própria força, né? E a força desse inimigo terrível que está destruindo a nação e o povo brasileiro. Então eu fico por hoje, até a próxima semana. Bom dia a todos.